O Nintendo Switch 2 foi lançado há menos de 3 meses e já tem vários jogos legais para se jogar nesse novo console da Nintendo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 12 dos melhores jogos aos quais eu recomendo que você jogue no Nintendo Switch 2. Mas fique atento, vai ter jogo exclusivo do console, vai ter jogo que só foi lançado no Nintendo Switch 2 e vai ter jogo também que é do Nintendo Switch 1 com Nintendo Switch 2 Edition e Nintendo Switch 1 com atualização gratuita, que fazem com que aqueles jogos que já eram bons sejam ainda melhores aqui nesse novo console. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd. Como eu falei para vocês, 12 dos melhores jogos para se jogar no seu Nintendo Switch 2 agora. Então não perde tempo, já deixa um like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Se for comprar algo na Amazon, use os meus links de afiliados que estão aí na descrição, que você me ajuda pra caramba. E é claro, se aparecer a opção para você, hype esse vídeo, que isso também faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. Me ajude aí a bater os 15k, que a gente tá quase chegando, falta 50 pessoas, mano. Falta bem pouquinho, tá bom? Conto com a sua ajuda e muito obrigado de verdade. Eu quero começar o vídeo falando aqui do novo jogo, novo velho jogo, né? Porque ele é velho, mas ele é novo, porque ele foi lançado no Nintendo Switch 2 e agora foi lançada a Nintendo Switch 2 Edition, com um conteúdo adicional e novos aprimoramentos, tornando-se a versão definitiva e aonde você vai ter a melhor experiência para Kirby and the Forgotten Land, mas e agora com a nova DLC, Star Crossed World. Esse é um jogo que foi lançado em sua versão base lá para o Nintendo Switch 1. É um jogo muito legal e eu altamente recomendo que, se você gosta do gênero de ação e aventura, ou principalmente também gosta aí do personagem rosa da Nintendo, o Kirby, recomendo fortemente que você o jogue. E agora, nessa nova geração com o Nintendo Switch 2, a Nintendo resolveu trazer o Nintendo Switch 2 Edition, onde temos acesso a toda a história original do jogo, juntamente com essas modificações ocasionadas por essa estrela gelada, ou pelas estrelas geladas que caíram nesse mundo, onde também, além de deformar o mundo, acaba criando novos caminhos e novas áreas para você enfrentar, assim como novos power-ups. E você não precisa comprar o jogo novamente caso você tenha. Se você tiver a versão base de Kirby and the Forgotten Land, você pode comprar aí somente o pacote de atualização. E assim como eu acabei de falar, né, fora o conteúdo adicional que adiciona mais caminhos, transforma o mundo e tem novos elementos de história e tudo mais, o game agora conta com uma resolução melhor apresentada no Nintendo Switch 1 e também conta com quadros por segundo melhorados, ou seja, né, temos aí os famosos FPS muito mais crocantes e estáveis na versão de Nintendo Switch 2. O game não decepciona, continua sendo um ótimo jogo com uma ótima adição. É um jogo que é muito legal e vale muito a pena, eu só não recomendaria você comprar ele a full price, a Nintendo Switch 2 Edition. Eu recomendaria você pegar aí nos grupos de promoções a versão de Nintendo Switch 1 e fazer aí o upgrade para a versão de Nintendo Switch 2. Normalmente, fazendo esse tipo de operação, acaba saindo mais barato, você economiza uma grana e ainda também tem acesso à mesma versão que você pagaria mais caro. Mas Kirby and the Forgotten Land, mais aí Star Crossed World, chegou no Nintendo Switch 2 no dia 28 de agosto de 2025, também conhecido como um dia antes do meu aniversário. O 11º game da lista é um jogo que foi lançado inicialmente lá no Nintendo 3DS e agora, com a chegada do Nintendo Switch 2, ele foi lançado para o console novo da Nintendo como uma versão HD Remaster. Mas lembrando que, além de remasterizar um título de 3DS que tinha resolução muito baixa, o game também, lá no 3DS, rodava em 2 telas, e agora a gente tem uma dinâmica totalmente nova e diferente no Nintendo Switch 2. E eu tô falando aqui de Bravely Default Flying Fairy HD Remaster.
Zelda da série Bravely Default retorna totalmente remasterizado em alta definição. Os gráficos do game, que já eram acolhedores naquela época, voltam agora em alta definição e agora ficaram ainda mais bonitos. Sem aviso, o grande abismo abriu um buraco no mundo. Tiz é o único sobrevivente de uma aldeia engolida por completo pelo abismo. Tiz é o único sobrevivente de uma aldeia engolida por completo pelo abismo. No auge de seu desespero, ele encontra uma jovem vestal chamada Agnes. Juntos eles partem em uma jornada com o objetivo de fechar o abismo e libertar os cristais engolidos pela escuridão. Eles partem completamente alheios à importância desse objetivo. Eu acho a direção de arte desse game muito legal e ela continua, o que já era bonito ficou ainda melhor. O game também conta agora com 2 novos minijogos, onde a gente tem um minijogo de ritmo que é chamado de Luxembourg Rhythm Catch, ou algo assim. E também agora a gente pode pilotar a nave Ring Bell's Panic Cruise. Sabe o cruzador? Pois é, agora você pode pilotá-lo, a visão fica meio que em primeira pessoa. Não, a visão fica em primeira pessoa, onde você tem uma visão total ali de todo o painel de comando do cruzador. E você usa a opção de mouse, função de mouse para controlar e para mexer e apertar os botões que ali estão. É bem legal, para falar a verdade, viu? Para os fãs de RPG e batalhas de turno, assim como eu, fiquem preparados, porque esse jogo já está disponível e você pode jogá-lo a partir de hoje. E outra boa notícia é que esse jogo ele também tem valor reduzido, né? O preço dele no Brasil é de R$ 199,50. E olha, ele é um jogo bem digno dos RPGs japoneses e é claro, né? Se para você, assim como eu, gosta muito do gênero, tenha certeza que ele vai te divertir por muitas horas. O 10º game da lista é uma atualização gratuita, então se você já tiver o jogo, é só você atualizá-lo para ter acesso à nova versão. Eu tô falando aqui de um dos melhores jogos do Nintendo Switch 1, Splatoon 3. Jogo extremamente divertido, focado no multiplayer. Ele tem também seus modos single player, mas obviamente no multiplayer é onde esse jogo brilha. É um jogo delicioso de se jogar e eu falei dele no meu vídeo anterior, onde eu falo sobre os melhores jogos do Nintendo Switch de toda a geração. Splatoon 3 eu coloquei lá na minha lista porque ele é realmente um jogo muito bom. Ele saiu com alguns probleminhas de rede no seu lançamento, onde havia algumas desconexões e tudo mais, mas hoje totalmente resolvido. E agora no Nintendo Switch 2 esse jogo ganha um update gratuito, aprimorando obviamente a sua taxa de quadros, deixando ela mais estável, mas também colocando o game para rodar numa maior resolução. O game já era bonito no Nintendo Switch 1, ele ficou muito mais bonito no Nintendo Switch 2. Super recomendo que se você tem o Nintendo Switch 2, tem Splatoon 3, faça aí sim o upgrade e teste, porque o jogo é fantástico. E é legal colocar nessa lista esses jogos do Nintendo Switch 1 que ficaram melhor do Nintendo Switch 2, porque sim, tem vários jogos do Nintendo Switch 1 que rodam muito melhor no Nintendo Switch 2 com um update gratuito, ou seja, você pode aproveitar ainda mais o seu console sem gastar mais nada por isso. E Splatoon 3 é um dos jogos que entram nessa lista com esse intuito. E, inclusive, tem alguns outros jogos que eu coloquei nessa lista que também seguem esse mesmo intuito, você jogar no Nintendo Switch 2 com versão melhorada, com gráficos mais bonitos, com resoluções mais altas e também com taxa de quadros atualizadas para rodar fino do fino no Nintendo Switch 2 e você ter a experiência definitiva desses games. Inclusive, a nossa 9ª colocação não é nem um game, mas são 2 jogos. São 2 jogos excelentes que já eram muito bons no Nintendo Switch 1, mas que eles sofriam, na verdade, com alguns problemas de performance, que foram totalmente corrigidas no Nintendo Switch 2 via update de forma gratuita. E eu tô falando aqui de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom e The Legend of Zelda Link's Awakening. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom é o tão aguardado Zelda da Zelda. Como eu falei em outros vídeos, o jogo que a gente joga com a princesa. Ele tem um estilo de batalha um pouco diferente, mas também conta com uma opção de Zelda espadachim, onde lembra ali, remete-se ao Link, por exemplo, né? A gente joga com a Zelda, mas com um estilo de gameplay mais antigo, com espada e escudo. Mas normalmente a gente tem que usar ali os nossos ecos, que são
tanto inimigos como objetos que reproduzimos usando aí o poder da nossa Companion, nossa amiguinha fada Tree. Esses ecos a gente pode reproduzi-los tanto para lutar a nosso favor ou também para reproduzir objetos para resolver puzzles ou até mesmo para alcançar áreas escondidas ou áreas mais difíceis de serem acessadas no cenário. Então é um jogo bem bacana, eu gosto demais e recomendo pra caramba. E ele ficou muito melhor no Nintendo Switch 2. Assim como Link's Awakening, que também foi um jogo excepcional trazido lá do Game Boy para o Nintendo Switch 1, mas que sofria com alguns slowdowns, tinha algumas quedas de FPS bem bruscas, que tipo, não estragavam a experiência. O jogo já era bom naquela época, mas ficou ainda melhor. E aí é uma versão mais clássica de Zelda que a gente pode ter atualmente, com gráficos atualizados e a gameplay bem parecida ao que tínhamos no passado. São definitivamente dois jogos que eu recomendo pra caramba que você jogue no Nintendo Switch 2 e tenha assim a experiência definitiva desses games. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom e The Legend of Zelda Link's Awakening encabeçam aqui a 9ª colocação. Já na 8ª temos aí o update gratuito definitivo, a edição definitiva de um jogo de Nintendo Switch 1 que rodava mal e precisava muito, mas muito se provar ao mundo ou provar o seu valor, e eu acho que conseguiram, tá? É um dos jogos que, novamente, eu mais joguei, tanto no Nintendo Switch 1, mas também no Nintendo Switch 2, jogo até hoje, Pokémon Scarlet and Violet, dá as caras mais uma vez aqui no canal, porque o update gratuito deles pro Nintendo Switch 2 realmente os transforma aí basicamente num outro game. Agora a gente conta aí com resoluções de 4K e com FPS cravadinhos a 60 frames em qualquer momento do jogo, seja no mundo aberto ou até mesmo nas batalhas. Mas principalmente, onde a gente tem terastelização, agora o FPS não cai, ele se mantém. Alguns lugares, como algumas cidades, a gente tinha problemas de FPS ao longo de sua jornada, quando você via ao fundo, por exemplo, o tão famigerado moinho que ficava a 10 FPS e às vezes quando você estava mais longe dele, ele ficava até a 0 FPS. Também temos lá o desafio onde tínhamos a Sunflora seguindo nosso personagem principal, num modo que a gente não tinha como esquipar, não tinha como não fazer aquilo. Era um desafio de ginásio e quando você fazia esse desafio de ginásio, você via a Sunflora correndo atrás de você, era extremamente ridículo. Tudo isso e muito mais foi resolvido nessa versão do jogo e você pode ter a versão definitiva de Pokémon Scarlet and Violet no Nintendo Switch 2. Então você, fã de Pokémon, assim como eu que estava esperando, e até mesmo aquela galera que não conseguiu tancar os problemas no Nintendo Switch 1, pode vir do Nintendo Switch 2 e jogar Scarlet and Violet. Eles ficaram muito melhores no Nintendo Switch 2 e, como eu falei, para quem não conseguiu tancar, agora ele é totalmente jogável. Agora vamos sair um pouquinho do update gratuito e vamos falar de um jogo que só tá no Nintendo Switch 2, né? Não tem no Nintendo Switch 1. E eu vou falar para vocês aqui um jogo que é muito bom, tá? Conta com gráficos excelentes, história legal, durabilidade de gameplay bem compridinha até, você vai jogar por várias e várias horas. É um jogo de uma franquia da SEGA. O único problema para mim nesse jogo é que se você optar pela versão física, ele está num Game Key Card, cujo mesmo eu não sou muito fã. Preciso até fazer um vídeo falando aí as minhas ideias a respeito de Game Key Card. Mas vamos lá, que eu tô falando aqui de Yakuza 0. Yakuza 0 Director's Cut é a edição definitiva da história de origem aclamada pela crítica, mas agora no Nintendo Switch 2. No game a gente luta aí nos bairros de entretenimento de Tóquio e Osaka, na pele de Kazuma Kiryu e do gerente de cabaré Goro Majima, que também fez aí a aparição no Pirates Yakuza, né, se não me engano. Em um épico drama criminal de destinos entrelaçados que criaram essas lendas. Kiryu e Majima contam cada um com 3 estilos de luta distintos para alternar dinamicamente entre rachar crânios com punhos e usar armas improvisadas e muito mais. O conteúdo da Director's Cut traz uma visão mais aprofundada dos principais incidentes da história dos personagens, com cenas nunca antes vistas. Além disso, o modo multijogador online Headlight Raid lhe permite unir forças com amigos e escolher entre 60 personagens jogáveis para derrotar hordas de inimigos. O jogo foi lançado como título de lançamento do Nintendo Switch 2 no dia 5 de junho de 2025. Jogão, mano. Se você gosta aí da franquia Yakuza, essa 0 Director's Cut vale muito a pena, tanto pelo seu preço reduzido,
como pelo jogo que já era muito bom a sua versão normal e agora na Director's Cut com os gráficos aprimorados e principalmente, né, pela possibilidade de jogá-lo em modo portátil, para mim, pelo menos, vale muito a pena. Na sexta colocação, um dos melhores jogos também no Nintendo Switch 1 também ganhou update gratuito, que eu recomendo muito que se você não jogou, jogue no Nintendo Switch 2. Super Mario Odyssey. Obviamente que esse é um jogo que dispensa qualquer tipo de apresentação. Todo mundo que tem o Nintendo Switch 1 ou todo mundo que quer comprar o Nintendo Switch 1 conhece Super Mario Odyssey ou pelo menos já ouviu falar. É um dos melhores jogos da biblioteca do console e no Nintendo Switch 2 ele consegue ser ainda melhor. Ele conta aí com resolução aprimorada, taxa de quadros mais estável e, manos, gente do céu, eu achava que era difícil esse jogo ficar mais bonito e olha, realmente a Nintendo conseguiu. É gratuito, você consegue achar ele aí com preços muito bons e se você tem o Nintendo Switch 2, cara, e não jogou esse jogo ou até mesmo jogou, vale a pena revisitá-lo. Mas falando de jogos que dispensam qualquer apresentação, a gente tem aí na nossa quinta colocação outros 2 jogos. Mais uma colocação com 2 jogos, vai levar um pouco essa lista aí para cima dos 12. Mas esses aqui, os updates são pagos, mas realmente eles valem muito a pena. Mas também tem uma outra forma de você não pagar por esses updates. Se você for assinante do Nintendo Switch Online, eles estão disponíveis para os assinantes de forma gratuita. Você já matou a charada que eu estou falando aqui dos melhores jogos do Nintendo Switch 1 na opinião de muitos. Zelda Tears of the Kingdom e Zelda Breath of the Wild. Ambos receberam packs de melhorias pagas. Ambos receberam as suas respectivas Nintendo Switch 2 Edition, onde essas edições melhoram e melhoram muito os games originais, seja em resolução de tela como em FPS. Principalmente em Tears of the Kingdom foi onde eu senti a maior diferença. O jogo tá rodando muito mais bonito e tá rodando lisinho no Nintendo Switch 2. Quando a gente precisava usar a Ultra Hand, a gente via no Nintendo Switch 1 que o console peidava batatinha para conseguir fazer algumas coisas lá, né? Tínhamos ali algumas quedas de FPS bem notáveis. Já no Nintendo Switch 2, tudo roda muito liso, sem quedas, sem travamentos e, novamente, com uma resolução altíssima. O nível de detalhes e o nível de gameplay que esse jogo proporciona a 60 FPS, eu garanto pra você que assim como eu, você vai sentir e vai falar assim, caramba, cara, eu não imaginava que os 60 FPS nesse jogo ia fazer tanta diferença. Pois bem, a gameplay fica muito mais fluida, o jogo fica muito mais gostoso de ser jogado. Então é mais do que óbvio, né, que Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom no Nintendo Switch 2 também são recomendações muito bem acertada. Mas agora nos 4 últimos, ou inverso, né? Os 4 últimos jogos são nas 4 primeiras colocações do vídeo de hoje. Eu vou dar recomendações para vocês de jogos que só estão disponíveis aqui no Nintendo Switch 2, tá bom? Somente aqui você vai poder jogar, você não vai conseguir jogar no Nintendo Switch 1. Você pode jogar até alguns deles em outras plataformas, mas em plataformas da Nintendo você não vai conseguir. Se você quiser jogá-los, eles só rodam no Nintendo Switch 2 em plataformas da Nintendo. E eu vou começar aqui com Street Fighter 6. Ele tem versões para PC, PlayStation 5 e Xbox. Ele é um jogo excelente, conta com um modo história bem legal, onde você explora uma cidade, cria o seu personagem, tem contato com os personagens mais clássicos da série, onde esses personagens vão te ensinar as suas técnicas e tudo mais, serão basicamente aí os seus sensei, né? Serão seus professores. É bem legal, é um modo de jogo bem gostoso de jogar, mas também conta com todos os outros modos clássicos, inclusive com o modo online. E esse modo online no Nintendo Switch 2, ele é totalmente compatível com os jogos da outra geração. Então sim, você tem um amigo lá no PlayStation 5 e você vai jogar no Nintendo Switch 2, vai dar para vocês fazerem um contrinha, tá? Porque ele é cross-plataforma e o modo online dele é cross-plataforma. A galera do Nintendo Switch 2 joga contra as outras plataformas também. O que nos leva a crer, o que nos apresenta o quê? Que o Nintendo Switch 2 sim é uma plataforma bem poderosa, principalmente para Street Fighter 6. O jogo realmente surpreende, roda em resolução 4K a 60 FPS, mas tem um fato curioso sobre Street Fighter 6 no Nintendo Switch 2.
Se você entrar no menu do Nintendo Switch 2 e deixar habilitada a opção de 120 Hz, o jogo na televisão ele vai rodar em modo dock, obviamente vai rodar em 1440p e não em 4K. Então se você entrar no menu e desabilitar os 120 Hz, esse jogo ele vai rodar a 4K na sua TV. Eu não sei se você percebeu algo relacionado, mas deixe aí nos comentários para mim saber a sua opinião. Se você não fez esse teste, faça. Dá uma olhada lá, desabilita que você vai ver que o jogo vai ficar mais bonito e vai rodar já direto em 4K. Terceiro game da lista aí para você jogar no seu Nintendo Switch 2 agora, já é Cyberpunk 2077. O jogo foi lançado para o Nintendo Switch 2 no dia do lançamento do console, como game de lançamento, né? Aquele famoso Day One. E não é que o jogo é bom mesmo, cara. O jogo roda muito bem no Nintendo Switch 2, tanto em modo dock como em modo portátil. Ele conta aí com um modo para você jogar a 30 FPS ou você pode selecionar também um modo desempenho onde o game vai procurar manter o target lá em 40 FPS e faz uma boa diferença o jogo rodar em 40 FPS. Eu estou jogando o game com essa opção selecionada, com target de 40 FPS e tenho essa impressão de que o jogo roda assim mais lisinho nessa opção. O jogo veio também em sua edição completa. Ele conta com a DLC de Phantom Liberty, que foi lançada somente para nova geração e PC, rodando no Nintendo Switch 2. E é impressionante ver esse jogo rodando em modo portátil, tá? Então se você gosta aí de tiro em primeira pessoa com elementos de RPG, gosta da temática Cyberpunk, mas ainda não jogou, o Nintendo Switch 2 pode ser um console muito bacana para você jogar essa versão do jogo. Já agora, nas duas primeiras colocações, dois exclusivos. Ambos os exclusivos do Nintendo Switch com 2 meses, pouco mais de 2, o console ainda não completou 3 meses de vida, hein? Já deu o que falar, já esses dois jogos já geraram controvérsias e controvérsias. Mas eu vou começar falando aqui do meu número 2, que é Mario Kart World. Eu super recomendo que você que tem o Nintendo Switch 2 jogue Mario Kart World, principalmente porque provavelmente, segundo os dados da própria Nintendo, né, mais de 90% aí da galera que comprou o Nintendo Switch 2 já comprou o game, né, já comprou o console junto com o game, o tão famigerado bundle de Nintendo Switch 2 com o Mario Kart World. Mas mesmo que você não tiver comprado o console com esse jogo, eu ainda assim recomendo o game, tá? Você pode ver a minha análise, as minhas impressões que eu fiz em vídeo aqui no canal, onde eu falo o que eu gostei e o que eu não gostei do jogo, se você quiser algo mais profundo, né? Uma coisa um pouco mais detalhada. Mas assim, o resumão da obra, cara, é que ele é sim um ótimo jogo, seu modo eliminatória é muito legal de jogar e que também conta com os seus modos ali de circuito para você jogar no offline, que também são excelentes. É um baita jogo. Ele peca em alguns aspectos, na minha opinião, como por exemplo ali no fator recompensa. Mas enfim, como eu falei, se você quiser uma coisa um pouco mais detalhada, vai aí no meu vídeo de Mario Kart World e dá uma olhada lá, onde a gente entra um pouco mais a fundo nessa discussão. Mas o game conta com gráficos maravilhosos, a jogabilidade é aquela jogabilidade delícia que a gente já conhece da franquia Mario Kart. Tem algumas adições bem legais aí que são os rails, né? Agora você pode fazer tipo uns grinds, umas manobras e tudo mais para você ganhar velocidade, que também é bem legal. Tem a adição do mundo aberto, que é uma das coisas que eu falo bastante a respeito no meu vídeo um pouco mais aprofundado. E uma das coisas que chama muito atenção para mim nesses dois games, tá? Que vai ser no meu primeiro colocado também, eu vou chegar lá. Mas que em Mario Kart World me chama muita atenção é a trilha sonora retrabalhada de músicas clássicas. Em vários momentos você vai encontrar no jogo músicas novas, músicas legais e tudo mais, mas vários momentos você vai se deparar com músicas clássicas com novos arranjos, as músicas totalmente retrabalhadas. Caras, e vários desses momentos eu me peguei parado, simplesmente parado, ouvindo a música. Não vejo a hora que a Nintendo coloque essas músicas no Nintendo Music, porque esse jogo conta com uma trilha sonora fenomenal. E o jogo também é bem legal. Indo para minha primeira colocação, só sobrou ele, né? Todo mundo já que nem, né, já sabe qual que é, né? O jogo do macacão. Donkey Kong Bonanza. This is the perfect place for us to do an awesome training montage, don't you think?
jogo maravilhoso de Donkey Kong, onde algumas das discussões negativas levantadas a respeito do jogo é a sua, entre aspas, facilidade, né? Porque ele ficou um jogo um pouco mais acessível para muitas outras pessoas que não jogaram Donkey Kong poderem jogar, e o jogo realmente ele não é tão difícil como a série Donkey Kong era antigamente. Porém, isso vai de pessoa para pessoa, e por que eu digo? Eu não estou falando nem da própria habilidade da pessoa. Estou dizendo que você pode sim fazer com que o jogo fique mais difícil para você, aumentando um pouco o desafio. Eu, por exemplo, joguei o jogo em sua grande maioria sem fazer upgrades de coração. Então você começa com 3 corações e eu fui com os 3 corações até o final do jogo. Mas vai chegando um determinado momento, bem antes do final do jogo, qualquer coisinha é hit kill. Ou pelo menos 2 hits você morre. Então dá uma dificuldade um pouco maior para o game. Já chegando mais no final do jogo, você tem aí sim uma dificuldade muito mais elevada, com vários desafios de plataforma, onde realmente se remetem ao que Donkey Kong era em seu passado. Então, tipo, traz de volta uma nostalgia e faz muito fanservice com algumas coisas que acontecem que eu não posso falar aqui, porque eu novamente não vou dar spoiler, né? Não gosto de atrapalhar a experiência de ninguém. Mas é um jogo que é muito legal. Sem contar que ele conta com gráficos lindíssimos, as animações desse jogo são perfeitas, elas são sensacionais. O novo modelo visual de Donkey Kong, né, o novo modelo 3D do personagem, ficou extremamente melhor do que era antigamente. Quando ele foi apresentado pela primeira vez, eu confesso ter ficado meio com o pé atrás. Mas agora, depois de ter jogado Donkey Kong Bonanza e ter me acostumado e me adaptado com esse novo visual, é impossível olhar o Donkey Kong do passado e achar aquele visual melhor. Como eu dizia, as animações estão incríveis. Parece que você está jogando algo à la Pixar, sabe? É muito legal mesmo. O jogo tem um pequeno probleminha em que em alguns determinados momentos, mas são momentos bem específicos, ele tem quedas de FPS. Eu não sei se vão resolver isso, se dá para resolver isso via update ou não, mas são alguns momentos bem específicos. Mas eu falo isso também no meu vídeo de Donkey Kong Bonanza, que se você não viu, dá uma olhada aí no canal, que a gente tem aí um vídeo um pouco mais aprofundado falando as minhas opiniões sobre o game. Mas, no geral, ele é um jogo fantástico, que também tem uma trilha sonora, como eu falei, maravilhosa, gráficos maravilhosos, jogabilidade muito boa. Galera, na moral, os efeitos sonoros desse jogo são incríveis. A parte de coleta de banana, o fato de você quebrar o vidro da banana, ou quebrar a banana para coletá-la, também é satisfatório pra caramba. É um jogo sensacional. Sensacional em todos os aspectos. Como eu falei, tem esse pequeno probleminha aí das quedas de frames, mas também não é nada que desmereça o game. Para mim, por enquanto, pelo menos por enquanto, até a data de gravação desse vídeo, Donkey Kong Bonanza é uma grande surpresa e é um dos melhores, se não o melhor jogo do Nintendo Switch 2 até o momento. Mas é óbvio, né, que essa biblioteca tem tudo para ser tão boa quanto a do seu antecessor. Afinal, fazem menos de 3 meses que esse cara aqui foi lançado. Eu quero saber o que é que você que comprou o Nintendo Switch 2 está jogando e qual jogo que você mais gostou. Se não sabe falar um só, deixa aí o seu top 3 jogos do Nintendo Switch 2. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tá pintando um videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo e um botãozinho aqui embaixo para se inscrever caso ainda não seja inscrito. Eu espero muito ver você no próximo vídeo. Grande abraço e tchau!